Olá, aluno. Bem-vindo à segunda aula prática da disciplina de Ciência e Resistência dos Materiais. Eu sou o professor Luiz e vou continuar acompanhando vocês na prática número 2. Nossa prática de hoje tem como tema análise microestrutural, também chamada de metalografia. Essa prática é muito importante quando eu quero caracterizar determinado material. Então vamos acompanhar comigo aqui quais os objetivos da nossa aula de hoje. A nossa aula então, tem como dois objetivos principais. O primeiro objetivo nosso vai ser conhecer os tipos de aço, quais são os tipos de aço e quais as fases. Essas fases nós chamamos de microestruturas. Então, quais as microestruturas que constituem os aços. O outro objetivo nosso é observar então e aprender a identificar cada uma dessas fases aqui. Então, a prática de hoje nós vamos utilizar o microscópio metalográfico e aprender a identificar as fases presentes no aço, como que a gente então difere uma fase da outra. Mas antes, sempre as orientações gerais. Sempre turmas de 20 alunos e grupos de trabalho de 3 ou 4 alunos. Tá? Isso já foi falado na primeira aula prática. Tanto que os mesmos grupos da primeira aula vão ser os mesmos grupos da segunda aula. Tá? Lembre, não é permitida a entrada de alunos que não estejam vestidos adequadamente. Tá? Todo mundo deve estar usando jaleco, calça, sapatos fechados e quem tiver cabelo comprido, prender os cabelos. Tá? Então, antes de iniciar, todos os alunos devem colocar os óculos de segurança. Então, antes da gente realizar essas aulas práticas, essa aula prática de hoje, pessoal, nós precisamos ver alguns conceitos fundamentais para que você possa compreender, tá, como visualizar e como identificar os microconstituintes do aço. Então, vamos dar início à parte teórica da nossa aula de hoje. Acompanhe comigo. Primeiro, nós vamos falar de ligas metálicas. As ligas metálicas, então, são materiais com propriedades metálicas, tá, que têm dois ou mais elementos químicos. Então, se eu tenho um elemento químico, é uma substância pura. Tá? Se eu junto 2 ou mais elementos químicos, isso me gera uma liga metálica. Tá? Desses elementos químicos, pelo menos um deles deve ser o metal. Tá? Existem uma grande variedade de metais existentes. Tá? A maioria não é empregada em estado puro. Tá? Mas eles são empregados o quê? Com ligas, com propriedades alteradas. Então eu consigo alterar as propriedades da minha liga em relação ao material inicial. Então por que eu faço isso? Eu viso, entre outras coisas, reduzir os custos de produção e melhorar as propriedades do meu material, da minha liga. Então, por exemplo, a liga metálica é a liga mais utilizada no cotidiano. O aço é extremamente utilizado na indústria automotiva, na indústria aeronáutica, na indústria naval. O aço ele é produzido na siderurgia. Tá? E é uma liga constituída, o aço é uma liga constituída de ferro mais carbono. Tá? Essa, então, é a liga mais utilizada aí no dia a dia. É importante, pessoal, que vocês saibam que as ligas metálicas possuem diferentes propriedades. Tá? Cada liga metálica tem a sua propriedade. Existem diversos tipos de ligas metálicas. Então vamos ver alguns exemplos comigo aqui no quadro. Então eu tenho aqui alguns exemplos de ligas metálicas. Tá? O latão, por exemplo. O latão é uma liga metálica formada de cobre e zinco. Tá? Qual a característica do latão? Resistência à corrosão. Muito utilizado em navios e sistemas de tubulação. Outra liga metálica importante, o bronze, formado de cobre e estanho. Notem que são elementos aí metálicos. Tá? Também extremamente resistente à corrosão, vocês conhecem na fabricação de moedas e de sinos. Tá? Esses sinos mais antigos são feitos de bronze. A liga que eu comentei com vocês, tá? A mais utilizada, o aço. O aço é uma liga, eu falei, de ferro e carbono. Tá? Também muito resistente à corrosão, utilizado em navios, aeronaves, carros, até em utensílios domésticos. Uma outra liga importante é uma derivação do aço, o aço inoxidável, que é formado pelo aço e pelo cromo.
Também muito, extremamente resistente à corrosão. Utilizado onde? Talheres, utensílios domésticos. E também o aço níquel. Como o próprio nome já diz, aço e níquel. Também extremamente resistente, tem bastante resistência mecânica. Está utilizado em canhões e quando eu trabalho com blindagem. Outros exemplos, o aço tungstênio. Tem alta dureza, formado por aço mais o tungstênio. O tungstênio é um material bastante resistente. Eu uso em brocas, pontas de caneta, tá? Em aços ferramenta, tá? Porque eu preciso ter bastante dureza com esse tipo de material. O amálgama. O amálgama vocês conhecem, tá? Que é usado na restauração de dentes. Bastante resistência à oxidação. O amálgama é composto de mercúrio, prata e estanho. Então, aquela amálgama que vai no dente é composta por 3 elementos. O ouro. O ouro também é uma liga. Tá? Eu não tenho ouro puro. Tá? O ouro 18 quilates. Tá? Eu tenho aí ouro e cobre na composição desse ouro. Tá? Eu uso aí em joias. E a prata de lei também não é prata pura. É prata e cobre. Né? Então eu faço isso para aumentar a dureza do meu material. Dentre esses exemplos, pessoal, nós vamos focar o nosso estudo nas ligas de ferro e carbono. Tá? Porque possivelmente é a mais importante, tá? Dentro da engenharia. Lembrando que ela é formada pelo ferro e pelo carbono. Então eu tenho diversas variantes aí da minha liga ferro-carbono. Ela pode ser em função de vários fatores. Tá? As minhas ligas podem ser classificadas de acordo com o teor de carbono. Quanto carbono minha liga tem, mais ou menos carbono. Minha liga de ferro-carbono também pode ser caracterizada de acordo com os elementos que eu adicionei. Cromo, níquel, cobre. Então, de acordo com o elemento que eu junto no meu aço, ele pode ser classificado de uma maneira diferente. Também, de acordo com o percentual, não só com quais elementos, mas com o percentual de cada elemento. Tá? Quanto de cada elemento eu estou colocando na minha liga metálica. Como esse material é processado, também é importante. Tá? Qual que é a microestrutura? Então, nós vamos focar hoje no estudo da microestrutura do aço. Qual a aplicação desse aço? Tá? Quanto de oxigênio? Sim, o aço tem oxigênio no meio dos elementos. Então, dessa forma, eu posso classificar a liga de ferro e carbono de várias maneiras. A primeira classificação que nós vamos ver é quanto ao teor de carbono. Então, dependendo do nível de carbono que eu tenho na minha liga, esse aço vai ser classificado, ser chamado de um nome aí específico. Os aços de baixo carbono possuem aí até 0,14% de carbono. Então, se meu aço tem menos até 0,14% de carbono na sua composição, ele é dito como aço de baixo carbono. Aço doce. Quando nós falamos aço doce, são aços que possuem de 0,15% até 0,29% de carbono. Então, esses são os aços chamados aço doce. Ele não é doce, pessoal, não adianta lamber ele vai ser doce. Não, é só o nome que nós damos para esse aço. O próximo é o aço de médio carbono. Então, ele, como o próprio nome já diz, fica aí no meio do caminho. Tem uma porcentagem média de carbono, que varia de 0,30% até 0,59% de carbono. Próximo, aços agora de alto carbono. Então, eu tenho mais carbono nesse meu aço. Ele varia de 0,60% até 2% em carbono. Passou de 2%, a minha liga ferro e carbono deixa de se chamar aço. Tá? E passa a se chamar ferro fundido. Então, ligas acima de 2% de carbono são chamadas de ferro fundido, não mais de aço. Então, nota que eu tenho aí até 2% aço, acima de 2% eu chamo de ferro fundido. Então, essa é a primeira classificação quanto ao teor de carbono. Baixo carbono, aço doce,
aço médio carbono, alto carbono e ferro fundido. Outra classificação importante é quanto ao teor de elementos de liga. Tá? Quanto de elementos de liga que eu tenho na minha liga. Tá? Então, os ácidos de baixa liga, como o próprio nome já diz, eu tenho pequenas quantidades de elementos de liga. Tá? Esse percentual vai variar de 1,5% a 5% do total. Então, na minha liga, até 5% é outro metal, então é uma liga de baixa liga, é um ácido de baixa liga. Quais são os elementos mais comuns? Manganês, o silício, o cromo, o níquel, o molibdênio e vanádio. Alguns aí vocês podem não conhecer, mas são bastante importantes. Nós vamos ver quais ligas que aplicam cada um desses elementos. Esses ácidos de baixa liga, eles têm o quê? Eles têm melhores limites de resistência mecânica, melhores escoamento em faixas de alta temperatura, quando então comparado com os ácidos comuns. Então, um aço liga tem maior resistência, melhor resistência que um aço de carbono comum. Uma característica muito importante dos ácidos de baixo carbono é a resistência por peso. Então, se eu dividir a resistência do meu aço pelo peso do meu aço, eu tenho uma relação que essa é melhor do que se eu tivesse um carbono comum sem liga. Então, quando eu adiciono alguma liga, eu procuro o quê? Melhorar as características do meu aço. Então, estou sempre preocupado em melhorar as características. Não ia adiantar nada eu inserir cromo, inserir níquel, inserir vanádio, se isso não fosse bom, não fizesse bem para a minha liga. Então, eu procuro sempre melhorar as características e melhorar o desempenho do meu aço quando eu vou adicionando a ele elementos. Então, os ácidos de baixa liga, até 5% do total é um elemento. Ácidos de média liga, varia de 5% a 10% do total do elemento. Eles têm características semelhantes aos ácidos de baixa liga, só que eles têm mais, eu preciso de um cuidado maior na fabricação e principalmente quando eu vou soldar esses ácidos. Tá? Então eu tenho que ter mais cuidado para trabalhar com ácidos de média liga. Já as suas características, como resistência, são bem parecidas com os ácidos de baixa liga. E por fim, eu tenho os ácidos de alta liga. Então, se minha composição ultrapassa 10% de elementos de liga, eu tenho um ácido de alta liga. Esses são ácidos mais caros, tá? Eu tenho um elevado preço, porque eu estou adicionando mais elementos, eu tenho mais trabalho. Só que também eu tenho propriedades mecânicas excepcionais, então eu consigo ter boas, excelentes propriedades mecânicas. Tá? E isso vem atrelado ao custo. Tá? Eles têm algumas aplicações específicas, tá? E alguns cuidados especiais. Uma aplicação específica são os aços ferramentas. Tá? São exemplos aí de aços de alta liga. Tá? Os aços ferramentas, pessoal, eles caracterizam pela elevada dureza, tá? E alta resistência à abrasão. Então, se eu tenho uma ferramenta, uma broca, ela tem que ser resistente à abrasão, porque eu trabalho de contato, ferro com ferro, por exemplo, então tem que ser bastante resistente a altas temperaturas. Tá? E também tem boa tenacidade e mantém as características mesmo quando eu trabalho com muita temperatura elevada. Então eles conseguem manter aí as características mesmo com temperaturas elevadas. Outra aplicação importante são os aços inoxidáveis. Tá? São aços de alta liga e têm capacidade de resistir à corrosão. São extremamente resistentes à corrosão. Então essa característica vem do cromo. Tá? Então eu tenho mais de 10% de cromo no meu aço. Esse meu aço então se torna um aço inoxidável. Próximo então, classificação. Classificação normativa. Tá? Então essa classificação vai dar nome aos aços. Tá? Eu tenho aí 3 grandes associações, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a SAI e a ICE. Certo? Então essas 3 associações aí, brasileiras e internacionais, que vão normatizar como que eu vou chamar o meu aço. De acordo com o nome do meu aço, eu consigo identificar
quais as composições de cada elemento. Como que eu vou dar nome, então, para o meu aço? Então, a normatização aqui é compreendida por 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. Esses 4 algarismos, tá, que vão me dizer qual é a composição e qual a classificação do meu aço. Então, vamos ver aqui o que significa cada um deles. Então, os 2 primeiros significam aí elemento de liga. E os 2 próximos, qual a porcentagem de carbono. Então, os 2 primeiros algarismos relacionam para mim qual elemento de liga está composto dentro do meu aço. E os 2 outros, os 2 últimos algarismos, vão dizer para mim qual a porcentagem de carbono que eu tenho dentro do meu aço. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aço 1020. Então, os 2 primeiros algarismos significam que eu tenho um aço carbono comum. Os outros 2 significam a porcentagem de carbono. Como que eu calculo a porcentagem de carbono? É só dividir o número formado por esses 2 algarismos, o 20. Então, eu vou dividir o 20 por 100 e vou obter, então, qual a porcentagem de carbono. 20 dividido por 100, 0,2% de carbono. Outro exemplo, o aço 1330. Então, os 2 primeiros algarismos me dizem que esse aço tem alto teor de manganês. Então, o número 13 significa alto teor de manganês. Esses números são todos tabelados. Então, eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, a tabela, tá, com o significado de cada algarismo. Então, aço 1330, 13, alto teor de manganês. 30 dividido por 100, 0,3. Então, eu tenho 0,3% de carbono. Um último exemplo. O aço 5145. Então, dividindo ao meio, os 2 primeiros algarismos me dizem que esse é um aço ao cromo. Então, 51 significa aço ao cromo. Os outros 2, porcentagem de carbono. Então, 45 dividido por 100, eu tenho 0,45% de carbono. Então, a porcentagem de carbono fica fácil identificar. Então, eu vou olhar os 2 últimos números, dividir por 100, tenho o teor, a porcentagem de carbono. Os 2 primeiros números, então, vai me dizer qual a composição do meu aço. Então, esses 2 números são tabelados. Vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro, aço carbono simples. Então, os 2, sempre que eu tiver o número 1 na frente, é um aço carbono simples. O aço, por exemplo, sai 10 XX aqui, é um aço carbono simples. E o outro elemento são desprezíveis. Aço carbono sai 11. Eu tenho carbono com enxofre. Aço 12. Eu tenho enxofre e fósforo. O sai 13. Eu tenho aí adição de manganês. Aço 14. Eu tenho nióbio. E o aço 15 são carbonos. Também tenho manganês com mais teor aí. Então, o aço sai 1, são os ácidos carbonos simples, eu tenho a composição aí de enxofre, fósforo, manganês, então essa é a classificação dos ácidos sai 1. Os ácidos sai 2 são chamados de aço níquel. Então eu tenho níquel na composição da minha liga. Tá? Que é os mais importantes, é o sai 23 e o sai 25. Então eu tenho níquel aí, cada um com a sua porcentagem de elemento. O sai 3, tá, chamado de aço niquelídeo cromo. Então eu tenho níquel e cromo. Então eu tenho razões diferentes aí, composições diferentes de níquel e cromo. Então os mais utilizados, 31, 32, 33 e 34. Então tenho níquel e tenho cromo. Cada um aí com a sua composição específica de níquel e de cromo.
Não apareceu aqui, mas eu tenho também o Sai4. Sai4. O Sai4, a gente chama esse de aço molibdênio. Então eu tenho composições de molibdênio no meu aço. Sai5 aqui embaixo. É o aço cromo. Então eu tenho cromo. Sai6, cromo vanádio. Então eu tenho cromo e vanádio. O Sai7, o aço cromo tungstênio. Então eu tenho adição de tungstênio. O Sai8, níquel, cromo, molibdênio. Não tem que parecer um Y aqui, é molibdênio. É um I. Então, eu tenho cromo, níquel e molibdênio. Então, várias proporções de níquel, cromo, molibdênio. Outro aço, aço 92, silício e manganês. Tá, então, eu tenho silício e manganês. Por último aqui o 93, 94, 97, 98, que eu tenho aí adições de níquel, cromo e molibdênio. Então, pessoal, notem aí que eu tenho uma vasta, muitos tipos de aço liga, tá? Muitos tipos de liga, e cada liga tem a sua especificação diferente, cada liga tem suas propriedades diferentes. Então, vocês têm que pesquisar e entender melhor sobre cada aço. Eu não vou ficar falando de um por um, senão a gente precisaria de várias aulas para cobrir todos esses tipos de aço. Então, são só exemplos para mostrar para vocês que existem vários tipos de aços liga. Tá? A última classificação importante que nós vamos ver é a classificação quanto à estrutura cristalina. Tá? Essa é extremamente importante. Então, acompanhe aqui comigo como que é essa classificação em relação à estrutura cristalina. Então, eu divido, tá, os meus aços em estrutura cúbica de corpo centrado, estrutura cúbica de face centrada e uma estrutura chamada hexagonal compacta. Então essas são as estruturas cristalinas que são encontradas na maioria dos materiais. Então vamos falar um pouquinho melhor de cada uma. Então primeira, estrutura cúbica de corpo centrado. Então a gente vai chamar de CCC, cúbica de corpo centrado. Ela possui uma única célula unitária com geometria cúbica. Tá? Então, nas nossas aulas teóricas, tá, eu falo bastante aí de classificação da estrutura cristalina. Então, voltem lá nas aulas práticas, peguem material e estudem material para vocês entenderem melhor, tá, o que é então uma célula unitária, por exemplo, tá, como os átomos estão localizados. Então, eu tenho aqui uma célula e cada átomo dessa célula está localizado em um dos vértices e no centro do cubo. Então eu tenho átomos em cada um dos vértices e um átomo no centro. Então essa configuração é a classificação de cúbica de corpo centrado. É como os átomos estão arranjados dentro do meu material. Então, dentro do meu material, eu tenho essa configuração atômica. Tá? Esses cristais aí, essa estrutura cristalina que se repete por todo o meu material. Então, cúbica de corpo centrado, um átomo em cada vértice e um átomo no centro. Outra estrutura muito importante, cúbica de face centrada. É o CFC, cúbica de face centrada. Ela também tem uma geometria cúbica, só que os átomos agora estão arranjados de maneira diferente. Então agora eu tenho átomo nos 8 vértices. 4, 5, 6, 7, 8. E não tenho mais um átomo no centro, igual eu tinha na CCC. Agora, meus átomos, eu tenho um átomo em cada face. Então, cada face do meu cubo tem um átomo. Então, eu tenho mais átomos na minha célula unitária. Então, materiais com essa estrutura, tem essa rede cristalina que se repete ao longo de todo o material. Então, notem que as duas são cúbicas, porém,
os átomos estão dispostos de maneiras diferentes em relação a uma e em relação a outra. E essa diferença, então, vai gerar o quê? Propriedades diferentes, características diferentes. Então, é muito importante eu conhecer a estrutura de cada material. E a última estrutura importante, que também apresenta os metais, é a hexagonal compacta, HC. Ela não é mais uma célula cúbica, ela é uma célula agora que tem uma geometria hexagonal. Então, como que os átomos estão dispostos? Eu tenho aí 3 planos. 3 planos. Então, eu tenho 6 átomos nos vértices desse meu hexágono e um átomo no meio, no primeiro plano, que é igual o plano inferior. 6 átomos e um no interior. No plano intermediário, eu tenho mais 3. Então, essa é minha estrutura hexagonal compacta, que se repete ao longo de todo o meu material que apresenta essa geometria. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque nós falamos de alotropia. Alotropia, o ferro possui alotropia. O que é alotropia? Então, a alotropia é o quê? A propriedade que alguns materiais possuem de modificar a sua estrutura cristalina, em função da temperatura. Então, o ferro ele consegue modificar a sua estrutura cristalina. Ora ele pode ser CCC, ora ele pode ser CFC, isso em função da temperatura. Mantendo a pressão constante. Então, se eu aumento ou diminuo a temperatura, eu mudo a estrutura cristalina do meu ferro. Então, o ferro puro possui essa característica. Então, podendo haver uma orientação de seus átomos entre CCC, cúbica de corpo centrado, e cúbica de face centrado. Então, de acordo com a temperatura, ora minha estrutura é cúbica de corpo centrado, ora minha estrutura é cúbica de faces centradas. Então, tais alterações nessa estrutura cristalina produzem alterações nas suas propriedades. Então, eu consigo alterar as propriedades do meu ferro, trabalhando com temperatura e modificando a estrutura cristalina do meu material. Então, esse aqui é um diagrama que mostra quais temperaturas que eu tenho, qual tipo de estrutura, qual tipo de ferro. Então, vamos analisar melhor essa figura. Então, da temperatura ambiente. Então, vamos colocar da temperatura ambiente até 912 graus Celsius. O ferro possui uma estrutura cúbica de corpo centrado. Então, ó, um átomo em cada vértice e um átomo no centro. Então, estrutura cúbica de corpo centrado. Nessa situação, esse ferro é chamado de ferro alfa. Então, da temperatura ambiente até 912 graus Celsius, com estrutura cúbica de corpo centrado, esse ferro é chamado de ferro alfa, que também é conhecida como ferrita. Muito importante esse nome, ferrita. Então, guardem esse nome. Ferro alfa é a ferrita. No intervalo de 912 graus Celsius até 1394, o ferro muda sua estrutura. Então, olhando a imagem aqui, ele deixa de ser CCC e passa a ser cúbica de face centrada. Então, ó, não tenho mais um átomo no centro, eu tenho aqui átomos nas faces. Então, cúbica de face centrada. Então, elevei a temperatura acima de 912 graus, eu altero minha estrutura, altero minhas propriedades de cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrado. E o meu ferro alfa passa a se chamar ferro gama. Esse ferro gama também é conhecido como austenita, também um nome muito importante. Tá? Fiquem atentos com esse nome aí, austenita.
Acima de 1.394 graus Celsius até 1.539 graus Celsius, tá? Essa estrutura do ferro volta a ser cúbica de corpo centrada. Então, ele volta novamente para a estrutura cúbica de corpo centrado. Aqui ele é chamado de ferro delta, chamado de ferrita delta. Acima de 1.539, meu ferro deixa de ser sólido e passa a se tornar líquido. Então, para a gente, nós só estudamos ferro sólido até então 1.539, que é a temperatura de fusão. Então percebam, temperatura ambiente até por volta dos 900 graus, cúbica de corpo centrado. Aumentei minha temperatura, cúbica de face centrada, e depois ele retorna a cúbica de corpo centrado. Então é muito importante eu conhecer qual a estrutura de cada ferro. Ferro alfa, ferro gama, ferro delta. Por quê? Cada estrutura vai ter as suas propriedades. Então o ferro tem a capacidade de alterar as suas propriedades. Por exemplo, o ferro alfa, ele é ferro magnético, então ele reage a campos magnéticos. Já o ferro gama não tem essa capacidade. O ferro gama já não é mais ferro magnético. Então nós vamos estudar melhor aí, ver melhor a composição de cada átomo. Mas antes a gente vai falar de dissolução. Então acompanhe comigo o que é dissolução do carbono. A dissolução, pessoal, significa que o meu átomo está dissolvido aí no meio dos átomos de ferro. O carbono ele forma uma solução sólida intersticial. O que é uma solução intersticial? Na aula teórica também a gente comentou, tá? O interstício é o quê? É um pequeno espaço entre os átomos. Então, nesses pequenos espaços que eu tenho entre os átomos de ferro, eu posso ter, então, um átomo intersticial de carbono. Então, o carbono ele se coloca aí nessas fendas, nesses espaços, nesses pequenos espaços, e fica preso. Tá? Então, isso forma uma solução sólida e vira, então, se torna uma liga de ferro-carbono, se torna o aço. Tá? Então, isso causa o quê? Uma grande variação nas propriedades. Tá? Então, tem aqui, ó, variação das propriedades. Então, eu tenho mais carbono ou menos carbono, depende do teor de carbono, eu vou ter propriedades diferentes. Tá? Qual que é a consequência? A consequência prática desse tipo de solução sólida é que a gente vai ter uma liga de baixo custo, tá? E com possibilidade de uma grande variação de propriedades mecânicas. Tá? Então, dependendo do teor de carbono presente na minha liga. Ou seja, as propriedades da minha liga, do meu aço, variam de acordo com as porcentagens de carbono, mais ou menos carbono. Lembrando, se eu tenho até 2%, eu chamo de aço. Se eu tenho mais de 2% de carbono, eu chamo de ferro fundido. Vamos ver melhor isso aqui nesse diagrama. Esse diagrama, chamado de diagrama de equilíbrio, tá? Também é chamado de diagrama de fases. Tá? Ele é muito importante aí na caracterização e no estudo dos materiais. Então ele tem a finalidade de mostrar as alterações do estado físico das estruturas que as ligas metálicas sofrem. Tá? Então, em decorrência do aquecimento ou do resfriamento. Então eu consigo ver se eu estou resfriando, estou aquecendo, quais as estruturas, quais as fases, quais os constituintes presentes no meu aço. Então, o diagrama ferro-carbono é o mais utilizado, tá? Porque é o mais importante dentro da engenharia, dentro de todas as outras ligas. Tá? Então, de acordo com a porcentagem de aço, nós vimos que os aços, as ligas são divididas em aços e ferros fundidos. Então, se eu tenho de 0,8%, 0,008% até próximo a 2%, 2,11%, eu chamo isso de liga de aço. Tá? Acima, então, de 2,11% de carbono, passa a se chamar aí ferro fundido.
Então vamos analisar melhor esse diagrama. Esse diagrama apresenta os principais constituintes do aço. Então, são esses aqui, ó, os principais constituintes ou microconstituintes. Quais são? A ferrita, então nós vimos no slide passado, que é o nosso ferro alfa. A austenita, que é o ferro gama. A cementita, que é o Fe3C. E a perlita, que é a soma da ferrita mais a cementita. Então a perlita é ferro alfa mais cementita. Tá? Nós vamos falar mais sobre cada um desses, tá? E destrinchar aí cada um para que vocês possam então entender a característica de cada um e como identificar cada um desses elementos. Então esse diagrama ele mostra quais temperaturas e qual porcentagem de carbono está presente em cada constituinte. Por exemplo, a ferrita. Então, ferrita pura. Onde que eu tenho ferrita pura? Então, ferrita pura eu tenho só aqui, tá? Nessa pequena faixa, tá? Que varia aí até 0,008% de carbono, dessa temperatura até essa temperatura. Então, eu só posso encontrar ferrita pura nesse lugar do diagrama. Austenita, onde que eu tenho austenita? Pura. Então, a austenita pura varia aí até 2,11% de carbono a essa temperatura. Então, essa é a faixa que eu posso ter austenita. De acordo com a temperatura e de acordo com a porcentagem de carbono. Próximo, cementita. Então, cementita, eu posso ter toda essa área do meu diagrama. Ferrita mais cementita. E também essa área aqui, austenita mais cementita. Então, tem as porcentagens e a temperatura aí que vai me possibilitar ter cementita e austenita. Sobrou aqui também a ferrita mais austenita nesse espaço aqui. Então esse é o diagrama, me diz em qual temperatura e com qual porcentagem de carbono eu tenho qual constituinte. Então, agora que a gente já viu, tá, mais ou menos aí o diagrama ferro-carbono, já vimos onde a gente consegue encontrar cada um dos constituintes de acordo com temperatura e carbono, vamos falar melhor sobre cada constituinte. Então, que é a nossa prática de hoje, identificar cada microconstituinte. Então, acompanhe comigo as características de cada um deles. Então, primeiro nós vamos falar da ferrita. Então, ferrita é o ferro alfa. Ferro alfa a gente viu que tem uma estrutura cúbica de corpo centrado. Até a temperatura de 912 graus Celsius. A ferrita é um material ferromagnético. O que quer dizer? Então ela reage aí ao campo magnético. Ela é capaz de formar ímãs permanentes. Então, o ferro alfa, ele é ferromagnético até 768 graus Celsius. Tá? Passei dessa temperatura, a ferrita, o ferro alfa, deixa de ser ferromagnético. Tá? Deixa aí de reagir com os campos magnéticos. Outra propriedade, a ferrita ela é macia, dúctil. Tá? Dureza dela é de 90 brínion. Nós vamos falar de dureza na próxima aula prática número 3. Tá? E resistência à tração, 340 megapascal. E o máximo de carbono que eu consigo ter na ferrita é 0,002% nessa temperatura. Então, o máximo de carbono que eu posso ter junto com o meu ferro é 0,002% em peso nessa temperatura. Tá?
Se eu tiver mais carbono que 0,02%, então isso deixa de ser ferrita, vira outra coisa. Essa imagem é uma imagem da microestrutura. Tá? Como que eu identifico a minha ferrita? Tá? Então essa é a foto de uma microestrutura de uma ferrita. Tá? Então eu tenho aí grãos brancos, então, grãos claros, com finos contornos pretos e arestas mais arredondadas. Então, é assim que eu identifico a ferrita. Então, nessa imagem, eu tenho ferrita pura, só ferrita. Então, eu consigo identificar os grãos de ferrita. Próximo, austenita. Então, nós vimos a austenita, que é o ferro gama, que ela deixa de ser, então, continua levando a temperatura, e eu saio de uma estrutura cúbica de corpo centrado para uma estrutura de cúbica de faces centradas. Tá? Então, eu posso ter uma máxima solubilidade de carbono de 2,14% em peso nessa temperatura. Então, o máximo de carbono que eu posso ter é 2,14% de carbono. Muito importante. Então, ferro gama não é ferro magnético. Então, notem que eu alterei a propriedade do meu ferro. Agora ele deixa de ser ferro magnético, porque agora ele é um ferro gama. Tá? Essa estrutura de austenita, ela já é mais dura que o ferro alfa. Então, alterei também, além da propriedade magnética, alterei a propriedade mecânica do material. Então, a austenita, cúbica de corpo centrado, é mais dura, tá? Que é a ferrita, ferro alfa. E aqui uma foto de como eu vou identificar a austenita. Tá? Então, são grãos poligonais e irregulares. Então, eu tenho aí polígonos irregulares. Então, eu consigo nessa foto enxergar aí alguns polígonos, algumas formas geométricas. Tá? Não é tão arredondado igual eu tinha na ferrita alfa. Então, quando eu tiver essa característica dessa estrutura, isso é uma austenita. A próxima estrutura que a gente viu é a ferrita. Mas agora é a ferrita gama, diferente da ferrita alfa. Tá? Muito importante, não confundir as duas. Que é o ferro gama. A gente chama de ferrita gama. Então nós vimos que se eu continuo elevando a temperatura do ferro gama, ele volta para a estrutura CCC, que é o ferro delta. Então o ferro delta aqui, ó. Perdão, ferro delta. Então ele retorna para a estrutura cúbica de corpo centrado. Tá. Essa forma é estável até o ponto de fusão. Então também não é magnética. Tá. E as propriedades são idênticas, propriedades mecânicas idênticas ao do ferro alfa. Tá. A ferrita delta, tá, só obtenho ferrita delta a altas temperaturas. Tá. Então aí, acima de 1000 graus Celsius. Então, como a ferrita delta aparece só em altas temperaturas, eu não tenho interesse industrial. Tá. Por quê? Eu não tenho aplicações. Tem algumas aplicações, mas no geral, as minhas aplicações se restringem aí a uma faixa de temperatura. Então, temperaturas muito altas eu não trabalho. Essa aqui é uma imagem de uma ferrita delta. Então, é bem regular, eu tenho manchas pretas aí. É bem regular de visualizar. Então, não tem texto industrial. A gente não vai enxergar isso também nas nossas amostras, mas a gente precisa saber que existe. E essa é a imagem dela. Cementita. Então, a cementita, ferro-carbono. Tá. Então, ela surge aí quando o limite supera a solubilidade do carbono de 6,7%. Então, se eu tenho mais que 6,7% de carbono, eu tenho cementita. Então, ela é dura e frágil. Então,
É um material frágil, quebradiço. Tá. Ele é um constituinte metaestável. O que quer dizer metaestável? Então, metaestável é um estado que possui precária estabilidade. Então, ele pode ser facilmente perturbado. Ou seja, se eu tenho uma perturbação externa, então isso vai dizer que o meu sistema vai sair de um estado metaestável, que é um sistema fraco, para um sistema de mais baixa energia. Tá? Um sistema metaestável. Dureza, 650 brínio, tá? Comparado com os 90 brínio que a gente viu do ferro alfa, então ele é bem mais duro. Lembrando que dureza a gente vai ver na aula prática número 3. Porém, a resistência à tração tá menor quando comparado com o ferro alfa. E essa então é uma foto de como eu vou identificar a cementita. Então a cementita ela é uma massa mais sólida, tá? Não tem subdivisões assim específicas bem definidas. Então, se eu visualizar uma foto, uma massa mais sólida, tá? Isso é a característica de cementita. Então, cada uma dessas imagens aí, quando eu visualizar no microscópio, eu vou comparar com essas imagens para identificar qual microestrutura que eu estou trabalhando. Perlita, outra microestrutura importante. Tá? Perlita a gente viu que é constituída de ferrita mais cementita. Então eu tenho lamelas alternadas. O que isso quer dizer? Eu tenho camadas. Tá? Camadas com ferrita e camadas com cementita alternadas. Tá? A ferrita são as camadas lamelas mais espessas e claras. Então na foto eu consigo identificar. A parte clara e mais espessa são as lamelas de ferrita. E a cementita, então, são as linhas aí mais escuras, lamelas mais finas e escuras. Propriedades mecânicas da perlita. Tá entre a ferrita, que é mais mole dúctil, e a cementita, que é dura e frágil. Então, tá entre as duas. Dureza de 300 brínio, resistência à tração de 850 megapascal. Como que eu identifico no microscópio? Tá? Eu só consigo visualizar a perlita com resoluções, com ampliações maiores que 200 vezes. Então, eu não consigo identificar a perlita se eu não tiver um microscópio com bastante ampliação. Então, meu microscópio tem que ser um microscópio bom para eu conseguir visualizar de perto aí a perlita. Senão eu vou enxergar só uma mancha. Ok? Então, essas são os principais aí microconstituintes do aço. Então, nós vimos que cada um tem as suas propriedades. Ferro alfa é mais resistente. O ferro, a cementita é mais dura, mais frágil. Então, cada microconstituinte tem a sua característica específica. Tá? O ferro alfa é magnético, o ferro delta já não é magnético. Também é de acordo com a sua estrutura cristalina. Então, por isso que é muito importante eu caracterizar o meu material, caracterizar o meu aço, tá? Que é o que a gente vai fazer na nossa prática. Então, eu vou pegar a amostra que a gente fez na aula prática número 1 e vou colocar no microscópio e vou enxergar quais os microconstituintes que eu tenho na minha amostra, identificar quais são e como o microconstituinte está relacionado às propriedades do meu aço. Certo? Então vamos voltar agora para o diagrama ferro-carbono, diagrama de equilíbrio, e ver dois pontos importantes aqui do meu diagrama. O primeiro ponto importante, tá, é o ponto que eu chamo de ponto eutetoide, que é esse ponto indicado no diagrama. Esse ponto ele ocorre numa temperatura de 725, mais ou menos, 27 graus Celsius. E eu tenho aí até 0,77, 0,8% de carbono. Então esse é o ponto eutetoide, essa temperatura e essa porcentagem de
carbono. Então, se eu estou nesse ponto, tá? Se eu estou acima desse ponto, se eu estiver acima desse ponto, vou ter temperaturas superiores a 727. Então, eu vou ter austenita. Se eu começar, então, a resfriar a minha austenita, então ela vai deixar de ser austenita, vai cruzar o ponto e vai se tornar ferrita mais cementita. Então, que é essa área inferior aí à temperatura de 227 graus Celsius, independente do teor de carbono que eu tiver. Então, o ponto eutetoide, ele marca uma transformação de austenita para ferrita mais cementita. Então, se eu tenho temperaturas elevadas, começa a esfriar, o meu ferro, ele passa de austenita para ferrita mais cementita. Então, esse ponto aí vai me dividir em dois tipos de aço. Tá? Aços hipoeutetoides. Tá? Então, aço hipoeutetoide eu tenho variação de 0,02 até 0,8% de carbono. Então, aços à esquerda do ponto eutetoide são ditos aços hipoeutetoides. E aços à direita, ou seja, com porcentagem maior que 0,8 até 2,1%, até 2,1%, mais ou menos por aqui, são aços hipereutetoides. Então é muito importante eu conhecer aços hipoeutetoides e aços hipereutetoides. Então, esse ponto relaciona uma transformação de austenita para ferrita mais a cementita. Segundo ponto importante, que é o ponto eutético. Esse ponto indicado. Tá? Esse ponto, então, ocorre na temperatura de 1148 graus Celsius, com uma porcentagem de carbono 4,3%. Esse é o ponto eutético. Então, tem 4,3% de carbono. Então, esse ponto, então, se eu tiver uma temperatura superior a esse ponto, então meu ferro vai estar no estado líquido. Então, se eu sair do estado líquido e for resfriando lentamente meu ferro, então ele vai passar de líquido, cruzar o ponto eutético e vai se tornar austenita mais cementita. Também é um ponto importante que me divide em dois tipos de ligas. Tá? Então notem que eu estou trabalhando com mais de 2% de carbono. Então não são mais aços, agora são ligas. Aço a gente viu até 2% de carbono. 2,11% de carbono no máximo, que é esse ponto aqui. Então, se eu tenho aços à esquerda tá, do ponto ligas à esquerda do ponto eutético, eu tenho ligas hipoeutéticas, que variam aí de 2,1 a 4,3% de carbono. E se eu tenho ligas com mais de 4,3% de carbono, essas ligas são chamadas de hipereutéticas. É importante salientar que esse ponto eutético é importante porque esse ponto aqui é importante porque essa concentração de carbono, esse teor de carbono, é o teor de carbono que eu tenho o menor ponto de fusão da minha liga. Então, se eu tenho 4,3% de carbono na minha liga, isso vai me dizer que é o ponto que eu tenho menor temperatura de fusão. Então, aqui, nessa área, meu ferro, ele é líquido. Então, notem que o ponto mais baixo é o ponto eutético, é onde eu tenho menor temperatura de fusão. Então, esses dois pontos são importantes. Se vocês ouvirem esses termos, hipotético, hipereutético, hipotetóide, hipereutetoide, então você já sabe agora que está relacionado com a porcentagem aí de carbono. Então, pessoal, essa foi a parte teórica da nossa aula de hoje.
Tá? Então, esse conceito a gente precisa entender para agora, na aula, na parte prática, que vocês vão visualizar no microscópio, vocês identificarem cada substância, cada estrutura e relacionar a estrutura com as suas propriedades. Tá? Então, vamos agora voltar aqui ao quadro para dar início à nossa parte prática. Então, quais são os materiais necessários para a nossa aula prática de hoje? Aula prática número 2. Então, as amostras que vocês prepararam na aula 1. Então, eu falei para vocês na aula 1 que vocês iam preparar essas amostras e iam deixar elas guardadinhas. Por quê? Porque a gente ia usar na aula prática número 2. Então, vocês vão pegar as amostras que vocês prepararam na aula 1, que foi preparação de amostras, para agora a gente visualizar essas amostras no microscópio metalográfico. Então, é interessante vocês usarem o mesmo grupo da aula prática número 1, os mesmos alunos. Tá? E também é interessante se vocês estão trabalhando com mais de um tipo de amostra, mais de um tipo de ferro. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando com aço 1020, o aço 1045 e o aço 1060. Então, se vocês têm os 3 tipos de aço, é interessante vocês alternar entre os grupos. Agora, se vocês estão trabalhando só com 2 tipos, ou só com um tipo, também é interessante aí vocês alternarem os grupos. Tá? O interessante é sempre trabalhar com mais de um, tá? Pelo menos 2 aços diferentes, se vocês compararem um aço com o outro. Tá? Então, na aula prática número 1, foi pedido para que no mínimo 2 desses 3 aí fossem utilizados. Então, cada grupo com um aço diferente, então vocês aí invertam as amostras de grupo para grupo, para todo mundo poder então visualizar. Então vou passar para vocês aí o vídeo de como que a gente monta o nosso microscópio para poder então utilizar. Então acompanhe aí o vídeo. Então esse é o microscópio metalográfico e todas as peças que acompanham esse kit. Tá? Então é interessante você saber montar esse equipamento. Então esse daí é a fonte luminosa. Então também é composto pelo cabo de energia. Essa daí é o suporte que você vai colocar sua amostra, as lentes oculares e as 4 lentes de aumento, cada uma com um tipo de aumento. Então é muito importante você conhecer o equipamento para saber como montá-lo e como manuseá-lo. Então eu vou mostrar aqui como que a gente faz a montagem desse equipamento. Tá? Então vamos começar montando as lentes de aumento. Tá? Então eu tenho essa mesa giratória, eu tenho que tirar as tampas que vêm, né? Essas tampas aí protegem para não entrar nenhuma sujeira dentro dessa mesa giratória, porque é por aí então que você vai capturar a imagem. Então não pode tomar cuidado quando você estiver desmontando para não colocar o dedo lá dentro e não deixar cair nenhuma sujeira, tá? Porque senão vai danificar a visualização da sua amostra. As lentes, elas vêm fechadinhas aí no suporte, então você tem que desrosquear elas e rosquear novamente ali na mesa giratória. Essas lentes, elas têm 4 tipos de aumentos, né? Cada uma tem um aumento diferente, cada equipamento, cada microscópio tem o seu tipo de lente. Então, nesse caso, a gente tem uma lente de 10, uma lente de 20, uma lente de 40 e uma lente de aumento de 100 vezes. Tá? Mas cada equipamento, cada microscópio tem as suas lentes de aumento. Ah, qual a ordem que eu vou colocar? Como que eu vou montar? É interessante você colocar na sequência, né? Na ordem da menor lente para a maior lente, para ficar mais fácil quando você for, então, selecionar a sua lente. Então, com muito cuidado, não colocar o dedo nem embaixo, nem em cima da lente, para você não sujar essa lente. Tá? Porque a imagem vai ser capturada por aí. Então, é super simples, tá? É só rosquear mesmo, com força, para ela ficar bem fixa. Tomar cuidado para não rosquear ela, para ela ficar torta, para ela não ficar meio pensa, porque senão você não vai conseguir obter a imagem. Então, só colocar as 4 lentes. Então, lembrar que cada lente tem um aumento e é interessante, então, você colocar elas de maneira da menor para a maior, tá? Para ficar fácil de você escolher a lente, porque você sempre, quando você vai visualizar uma amostra, você começa pela lente de menor aumento e depois você vai até, posteriormente, a lente de maior aumento. Tá? Então, super simples, fácil de montar. Então, depois que a gente montou, colocou todas as lentes, tá? Super fácil de girar essa mesa. Esse é o suporte, tem 2 suportes para 2 tipos de amostra, amostras menores e amostras maiores. Então,
Se eu tiver com uma amostra menor ou uma amostra maior, eu posso aí trocar esse suporte aí de amostra. Aí é a parte que eu conecto a fonte de luz, então essa é a fonte luminosa que vai iluminar a minha peça, que vai fornecer a luz, para eu poder então visualizar a nossa amostra. Então, super fácil, só apertar um parafuso e ligar esse cabo é rosqueável. Então aí você já acaba montando a luz. Então, sem essa parte aí, você não tem iluminação, você não consegue enxergar a sua peça. Lógico, tem que ligar o cabo de energia. Sem esse cabo de energia, não tenho luz, eu não consigo fazer nada sem ele. Então, só conectar na parte de trás do microscópio. Tá? Tomar cuidado com o seu equipamento, se ele for 110 ou 220 volts. Tá? Cuidado na hora de ligar ele na tomada. Tá? Verifica qual que é a voltagem do seu equipamento. Por fim, aí, então, eu vou montar as lentes oculares. Também tem duas tampas na lente. Eu tenho que só remover essas tampas e colocar, então, as duas lentes oculares que vêm junto no equipamento. Também cuidado para não colocar o dedo aí na lente, para não sujar e danificar a visualização. Então, essa é a montagem correta do equipamento, super simples, fácil. É interessante você pedir para o seu tutor te mostrar como que faz a montagem correta desse equipamento. Tá? Então, essa aí foi a montagem do microscópio. É interessante um dia, à parte, você trabalhar com o tutor te mostrar como que é feita essa montagem, se o seu equipamento já estiver montado. Então, além da montagem, a gente precisa saber mexer, utilizar esse microscópio. É super simples, então vamos ver agora no próximo vídeo como que eu trabalho, como que eu uso o meu microscópio. Então, depois que você montou o seu equipamento, é muito importante você saber como utilizá-lo. Tá? Então, tem que utilizar de maneira correta. Como que eu vou posicionar a minha peça, como que eu vou trabalhar com a minha peça. Então, eu tenho aí um botão que eu posso rotacionar, que ele vai, então, levantar e abaixar a mesa de visualização. Tá? Então, é um ajuste macroscópio e tem um botãozinho menor que eu consigo rotacionar, que é o meu ajuste microscópico, tá? O meu ajuste micro. Então, um vai levantar a mesa mais do que o outro. Tá? Essa parte aí é onde você vai selecionar quanto de luz, tá, que vai entrar no seu microscópio. Então, você pode querer mais luz ou menos luz. Então, depende da sua aplicação. Certo? Tem horas mais luz é necessário, tem horas que menos luz é necessário. Alguns microscópios vêm com essa chave seletora. Para que serve? Eu posso acoplar no meu microscópio uma câmera digital e ligar ela direto no computador. Tá? Isso é um equipamento à parte, né? No nosso caso aí no laboratório a gente não tem, mas pode ser adquirido futuramente. Então é legal porque você pode ligar e visualizar isso direto no computador. Então, para usar é super simples, eu pego a minha amostra, a amostra que a gente fez na aula prática número 1, coloco ela virada de cabeça para baixo, escolho a lente de menor aumento, tá? Sempre partida de menor aumento, e vou então levantar e abaixar a minha mesa para focalizar, então, a minha peça. A partir do momento que eu estou com a minha peça no meu microscópio, eu tenho que achar o foco, dar o foco necessário. Então, isso é prática mesmo, tá? O tutor deve ter mais prática, então já pede ajuda para ele, que ele vai conseguir te explicar melhor. Mas é prática mesmo que eu preciso ajustar o ajuste grosso, o ajuste fino, para poder, então, focar, dar a imagem ficar nítida para mim. A partir do momento que minha imagem ficou nítida, eu posso aumentar para a próxima lente. Tá? Eu nunca começo da lente maior, eu sempre começo da lente menor, foco a minha imagem, deixo a minha imagem bem definida e eu vou aumentando e focando na minha peça. Certo? Então, essa é a prática de vocês. Vocês vão visualizar a amostra e identificar as fases presentes. Tá? Então, vamos ver alguma discussão, ver quais são os resultados esperados e depois alguma discussão desses resultados. Então, acompanhe aqui comigo. Então, o primeiro resultado seria uma superfície aí sem ataque. Então, você esqueceu de fazer o ataque na sua peça, ou você não fez de propósito, foi querer visualizar a sua peça sem um ataque e colocou ela no microscópio. Então, se minha superfície estiver mal polida, eu vou enxergar aí vários riscos em várias direções. Se minha peça estiver bem polida, eu ainda posso enxergar alguma coisa, pouca coisa. Tá? Nesse caso, nesse exemplo, eu estou enxergando aí algumas micro-inclusões, algumas inclusões. O que é uma inclusão? Tá? Na aula teórica, tá falando uma parte de defeitos. Então, falei para vocês que inclusão é um defeito volumétrico. E esse defeito é constituído de alguma coisa indesejável, tá? Alguma partícula estranha. Então, é uma inclusão de uma partícula estranha, é um defeito volumétrico. Então, se eu não tiver ataque na minha superfície, eu não consigo visualizar a minha microestrutura. Então, o
que eu vou visualizar isso? Tá? Uma superfície plana, tá? Com riscos de se tiver mal polida ou então com alguma inclusão, alguma trinca, alguma coisa. Então por isso que é importante o ataque químico que a gente fez na prática passada. Então esse ataque químico que vai permitir então eu enxergar as minhas microestruturas. Então outro problema aí encontrado em amostras que foram polidas. Tá? Se eu não secar direito a minha amostra, eu vou ter alguns defeitos de secagem. Então, eu vou ter gotículas, tá, que estão impressas na minha superfície e posso confundir isso com defeito. Mas não, isso é defeito de secagem. Uma mal secagem. Então, é por isso que é importante fazer uma secagem correta. A gente viu na prática como que é feita a secagem correta. Eu uso o quê? Líquidos de baixo ponto de ebulição, tá, e o secador de ar quente para poder então secar de maneira correta a minha amostra polida. Se eu sequei com algodão, pode aparecer alguma fibra de algodão também. Então é muito importante não confundir uma fibra de algodão com um defeito. Então tem que secar de maneira correta. Então esse é o resultado esperado aí para um aço 1020 depois que eu fiz um ataque químico. Então eu tenho um aumento de 100 vezes e um aumento de 400 vezes. E eu consigo enxergar duas fases distintas, duas estruturas. Quais estruturas são essas? A estrutura escura é a perlita. E a fase clara é a ferrita alfa. Então percebam que eu tenho grande quantidade de ferrita alfa e pequena quantidade de perlita. Então essa é a característica de um aço 1020. É isso que a gente espera encontrar, essa imagem que a gente espera encontrar para um aço 1020. Ela é característica apenas do aço 1020. Então eu tenho ferrita, a fase clara, e pouca perlita, que é a fase escura. Então você vai visualizar no seu microscópio, se estiver trabalhando com aço 1020, vai ter que enxergar exatamente isso. Tá? Salvo as cores, tá? As cores podem variar um pouco mais amarelo, menos amarelo, depende do seu microscópio, da luz que o seu microscópio usa. Mas você vai identificar uma fase clara e uma fase escura. Fase clara, ferrita, fase escura, perlita. Esse é o resultado que é esperado quando eu estou trabalhando com aço 1045. Uma ampliação de 100 e também uma ampliação de 400 vezes. Então notem que muda bastante. A fase escura continua sendo perlita. E a fase clara continua sendo a ferrita. Mas agora a concentração, o teor de cada uma alterou. Tá? Notem que agora eu tenho mais perlita do que eu tinha no aço 1020. Eu tenho mais fase escura do que eu tinha no aço 1020. Então, a perlita, se eu tenho mais carbono, meu aço, eu tenho mais perlita, eu tenho mais fase escura. Então, fica mais mesclado, ferrita e perlita. Tá? É bem diferente, então, do aço 1020. Então, é isso que a gente espera encontrar no aço 1045. Mais perlita do que o aço 1020. E a última imagem é o resultado esperado para um aço 1060. Então, continua sendo perlita fase escura, ferrita fase clara. Então, note que agora eu tenho menos fase clara do que eu tinha antes. Então, eu tenho mais perlita que ferrita. Essa é a característica do aço 1060. Aço 1060 tem o quê? 0,6% de carbono. Aço 1020 eu tenho 0,2% de carbono. Então, eu tenho 3 vezes mais carbono em porcentagem no aço 1060, então eu tenho mais ferrita. Então essa é a característica de uma ferrita, de um aço 1060. Então já não consigo distinguir muito, tá? Eles estão mais juntos, mais agrupados. Então esses são os resultados que a gente espera que vocês, o aluno, visualizem no microscópio. Então você vai trabalhar, visualizar, focar aço 1020, aço 1045, aço 1060 e poder comparar um com o outro. Então, depois que vocês chegarem nesses resultados, então vamos fazer algumas discussões. Vamos ver aqui as discussões possíveis sobre os resultados.
Aqui uma comparação dos três aços. Então a gente consegue ver, quando eu coloco um do lado do outro, a quantidade de ferrita e perlita de cada um. Então, no aço 1020 eu tenho mais a fase clara, no aço 1060 eu tenho menos fase clara, tá? Que é a perlita. Eu tenho mais fase escura, menos fase escura, que é a ferrita no 1020, e mais fase escura, que é a ferrita no aço 1060. O aço 1045 está entre os dois. Então, comparando as três imagens juntas, fica fácil de identificar. Quanto mais carbono eu tenho, mais ferrita eu tenho, mais fase escura eu tenho. Então, eu consigo caracterizar o meu material dessa forma. Isso que eu quero enxergar. Então, o aço 1020 ele é um aço baixo carbono. Então, tem pouca ferrita. Então, quais são as características de um aço baixo carbono de um aço 1020? Então, ele tem baixa dureza e alta ductilidade. Então, esse tipo de aço é bom para trabalho mecânico e principalmente bom para soldagem. É um aço fácil de ser soldado. Eles não são temperáveis. Temperáveis é um tratamento térmico, tá, que pode ser feito nos aços para aumentar a dureza. O aço 1020 ele não é um aço capaz de ser temperável. Por quê? Porque ele tem baixo carbono. Tá? Então, eu só posso temperar aços que têm mais carbono, tá, do que o aço 1020. Então, é um processo que a gente faz, que a gente aquece e esfria rapidamente, e isso altera as características externas aí do meu material. Eu forneço a ele mais resistência, mais durabilidade. Mas isso não é possível no aço 1020. São extremamente utilizados em prédios, pontes, navios, automóveis. Tá? Então é bastante utilizado aí o aço 1020. Bastante utilizado aonde? Em chapas automobilísticas. Por quê? Porque ele é um material dúctil. Se ele é um material dúctil, ele pode ser conformado. Então, conformado, ele pode então ser dobrado, ser maleado no formato que eu quero. Então, esses aí são as principais características de um aço baixo carbono. O aço 1045 é um aço médio carbono. Então, é um aço que apresenta a melhor combinação de tenacidade e dutilidade. E também resistência mecânica e dureza. Então, ele fica entre o aço 1020, que é dúctil, e o aço 1060, que é duro. Então, ele consegue combinar essas principais características dos aços. Eu já consigo temperar, eu já consigo utilizar essa técnica de têmpera em aço 1045. Tá? Então, se eu aplicar a têmpera, que a gente diz, têmpera é um aço temperado, eu vou ter boa tenacidade e boa resistência. Então, é uma maneira que eu tenho de elevar a tenacidade e resistência do meu aço. Os tratamentos térmicos, eles são realizados com taxas de resfriamento elevadas e com seções finas. Então, eu preciso ter uma seção fina, um material fino. Tá? Eu vou elevar a temperatura e vou resfriar esse cara com altas taxas aí de resfriamento. Onde que eu utilizo esse aço 1045? Tá? É muito utilizado em rodas, tá? E equipamentos aí ferroviários. Também uso em bastante engrenagens, virabrequins. Por quê? Engrenagem, por exemplo, eu preciso ter alta resistência mecânica e alta dureza, mas eu também preciso ter material tenaz, ter bastante tenacidade. Assim como o virabrequim. Tá? Eles então estão sendo solicitados aí por forças externas e tem que resistir a essas forças externas. Então o aço 1045 é muito indicado para engrenagens e virabrequins. Tá? E outras peças aí que necessitam de elevada resistência mecânica e resistência também ao desgaste. Além de ser tenaz. Então, a engrenagem eu tenho contato de material de aço com aço, por exemplo, então tem que ser bastante resistente ao desgaste. O aço 1045 ele é resistente ao desgaste.
E por fim, o aço 1060, que é um aço de alto carbono. Então ele tem baixa conformabilidade. Então, o aço 1020 ele tinha alta conformabilidade. Eu conseguia moldar o meu aço. Agora, o aço 1060 ele é mais duro, ele é mais frágil. Eu não consigo, então, conformar o meu aço. E também tem baixa tenacidade. Em contrapartida, ele tem alta dureza, material muito duro, e boa resistência ao desgaste. A melhor resistência de desgaste do que o aço 1020 e do que o aço 1045. Eu também posso temperar, tá? Eu vou atingir aí durezas muito elevadas com a minha têmpera, porém eles vão se tornar materiais bastante frágeis. Tá? Então, material duro, porém material frágil. Então, elevada dureza, depois da têmpera, só que se tornam materiais frágeis. Onde que eu utilizo bastante? Trilhos de trem, também utilizo engrenagens, tá? E componentes onde eu tenho bastante desgaste, que são os aços, ferramentas, uma broca, por exemplo. Então, essas são as principais aí, aplicações do aço 1060. Então, a gente viu aí a diferença dos aços baixo, médio e alto carbono, tá? Característica de cada um, onde eu aplico cada um. Então agora é com vocês, tá? Vocês pegam a peça de vocês, a amostra, coloquem no microscópio, visualizem e façam a discussão entre vocês, identifiquem as fases. É interessante até fazer um desenho do que vocês estão visualizando, porque se vocês não têm capacidade de tirar foto do que está acontecendo lá, é legal vocês até desenharem aí o que vocês estão visualizando e conversar entre vocês, tentar visualizar o aço 1020, o aço 1045 e o aço 1060 e comparar ambos aí os aços. Beleza? Então, essa parte da prática fica com vocês. Essa foi a nossa aula prática número 2. Tá? Vou revê-los na aula prática número 3, que é a próxima prática de dureza. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês aí conversem com o tutor para que o tutor possa trazer a dúvida para a gente responder. Então, vejo vocês aí na aula número 3. Até breve.